digno ao meio ambiente saudável, direitos que muitas vezes são negligenciados ou ignorados pelas instituições e pela elite que detém o poder. A luta por um futuro mais justo começa com a nossa ação presente. Não podemos esperar que as mudanças caiam do céu. É preciso ir às ruas, ocupar os espaços públicos e fazer a nossa voz ser ouvida. A mobilização é o que impulsiona a transformação e faz a roda da história girar para o lado certo. Eu sou o Sérgio Borges e estou coordenador-geral do Sindipetro NF. Estamos juntos na luta por um futuro melhor. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Oito horas, 8 minutos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Voltamos também no Face, YouTube, Instagram, no aplicativo, pela Alexa, é só dar o comando para ouvir a Folha FM. Voltamos ao vivo, são 8 horas e 9 agora. Campos tem tempo bom, céu claro com sol. Temperatura prevista hoje é de 34 graus de máxima. Agora faz 26 graus aqui no centro da cidade. E nós voltamos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Corrigir aqui, se é que é possível em tempo ainda, Wellington Cordeiro é jornalista e presidente da Associação de Imprensa Campista, e o Wellington Abreu é secretário municipal lá em São João da Barra de Petróleo. Então, um abraço para ele lá e a você, Wellington, me perdoe. Bom, com a Aloysio Abreu Barbosa na bancada, hoje nós estamos falando sobre o FDP, que começa logo mais, 5 da tarde, o Festival Doces Palavras, marcando aí a volta do nosso imponente, glorioso, espetacular e outros adjetivos aí, todos mais, para o nosso fantástico prédio do Palácio da Cultura. Só o nome desse prédio já é bonito, já é imponente, Palácio da Cultura. E por isso estamos aqui, né, com a Fernanda Campos, professora e presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, do Ronaldo Júnior, professor e presidente da Academia Campista de Letras, e também com a presença do Vitor Menezes, jornalista, professor, escritor e membro da Academia Campista de Letras, além de membro também da Associação da Imprensa Campista, que é presidida pelo Wellington Cordeiro, jornalista. Então, meu caro Wellington, está corrigido e recorrigido. Aloysio, por favor, vamos voltar com essa pauta aí. Eu peço a você para, né, retomar esse tema aí, por favor. Então, repetindo a pergunta para quem eventualmente possa estar sintonizando agora, ou pelo rádio, por streaming, a FDP começa hoje, vai até domingo, né? Mas inicialmente estava marcado para ocorrer no dia 24, 28 de setembro. Uma programação foi montada, convites foram feitos, agendas foram equacionadas para isso, né? E por um problema de financiamento, a Fernanda, numa reunião na Academia Campista de Letras, no dia 22, falou que a prefeitura não tinha condições de arcar com 150 mil para realizar o festival, a prefeitura por conta própria, que haveria um dinheiro no governo do estado, um projeto que desenvolve cultura, que estaria retido por alguns problemas, e várias reuniões foram feitas no Museu de Campos, outubro veio, reuniões, cobrança, não só da categoria, eu acho, como da sociedade, né? A Folha acompanhando isso, repito, sempre à frente os jornalistas Edmundo Siqueira, que é colaborador do jornal como blogueiro, e Dora Paula Paz, editora da Folha 2, no final de outubro, e troca de versões também entre prefeitura e governo do estado, sobre documentação que teria sido enviada ou não. Vladimir chegou a dizer formalmente que o estado estava mentindo,
em relação a não repasse de informações do município ao Estado. Enfim, saiu, começa hoje e vai até domingo. Vitor e o Wellington já falaram aqui. Passo para a Fernanda, que acho que deveria ser a primeira pessoa a perguntar sobre isso, né? Fernanda, o que você tem a dizer sobre essas idas e vindas? Como é que foi esse processo? Bom, eu vou tentar aqui fazer um apanhado, né, sobre todo esse processo, sobre o início dele. Eu vou tentar ser o mais breve possível com relação a isso. Nós começamos as reuniões em 28 de março, né, para tratarmos do FDP. Fizemos aí toda uma combinação, né, até aquele momento. Eu quero deixar isso aqui muito bem claro, até aquele momento, e aí, retomando aqui uma fala de Vitor, né, acho que foi Vitor que falou, acho que foi ele que falou, sobre a questão dos recursos próprios da municipalidade, né, no caso do FDP, desses recursos através da Fundação Cultural, que contemplassem o festival. Eu quero dizer que até aquele momento, esses recursos, eles estavam previstos, né, de serem executados para o FDP dentro da perspectiva orçamentária da Fundação Cultural. Mediante isso, né, mediante também o adiamento da Bienal para o final de maio, início de junho, nós idealizamos uma mesa para falarmos do FDP, né, dentro desse contexto da Bienal, e até aquele momento as coisas não tinham mudado ainda, né? E aí, então, houve uma necessidade do município de contingenciar os recursos, não apenas da Fundação, é bom que isso fique claro, tá? Mas de praticamente todas as pastas do município em benefício da questão da saúde e do não repasse do cofinanciamento pelo governo do Estado. Foram 19 meses, se não me falha a memória, sem que esse repasse, né, tenha sido feito, e em algum momento essa corda iria estourar. E estourou nesse momento. Então, eu quero aqui colocar esse primeiro ponto. O FDP não foi um único projeto, né, a ser, digamos, sacrificado nesse momento de crise, né, no que se refere à saúde, né, e a necessidade do município aportar recursos ali. Vou dar um exemplo aqui. A gente tinha um edital de quadrilhas, já na fase de publicação dos vencedores, e nós tivemos a necessidade de derrubar esse edital, porque os valores precisaram ser redirecionados, né? Isso aconteceu em muitas frentes, em muitas outras secretarias, não foi só na Fundação Cultural. A questão desse dinheiro de fora, né, da gente começar, então, a buscar esse dinheiro de fora, partiu do entendimento da necessidade da realização do festival. A gente sabia que tinha que fazer. Nós sabíamos que o FDP não podia ficar na condição de um adiamento para outro ano. Não, a gente falou assim, não, então vamos lá. Já que a gente está com essa dificuldade interna, né, que agora começa a ser sanada, nós vamos, então, submeter o projeto. Eu acho que a gente tem toda condição de ter um projeto aprovado através da Lei de Incentivo do Estado dentro da plataforma Desenvolve Cultura. E isso nos mostrou, né, apesar de todos os percalços, Aloysio, Cláudio, né, o Wellington, Vitor, Ronaldo e todos os ouvintes, né, que estão aqui nos ouvindo, nos escutando, é possível aprovar um projeto, é possível fazer isso. E aqui eu quero deixar um agradecimento todo especial à minha companheira Andréa Sodré, que matou essa bola no peito e fez esse gol, né, porque ela foi do nada, ela foi do zero, e ela conseguiu fazer, ela conseguiu submeter essa dissonância de narrativas, né, sobre questões documentais e tal. Edmundo, eu quero aqui agradecer também ao Edmundo nos ajudou muito nisso, né, inclusive nos ajudou com os contatos que ele tem dentro da secretaria,
né? Quero aqui também deixar registrado o imenso agradecimento, a imensa gratidão que nós temos pela equipe da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a galera desse setor específico de captação de recursos, né, de submissão de projetos. Eles foram incansáveis em nos ajudar, mas, assim, a documentação, ela foi submetida dentro da ordem, né? Nós entregamos tudo o que a plataforma pedia. Na época, cheguei a tirar um print, mandei para Edmundo, eu falei, Edmundo, está aqui, né? A anexação das declarações de patrocínio estão aqui, está tudo aqui dentro da previsão, né, dentro da solicitação da Secretaria de Estado de Cultura através da plataforma Desenvolve Cultura. Então, fato, né, o FDP aconteceria em setembro, como é a sua tradição, mas a gente estava com muita esperança de conseguir captar o recurso e executar o recurso em tempo hábil, né? Ocorre que o projeto, ele foi aprovado e teve sua publicação no Diário Oficial do Estado em 22 de outubro. Veja, de 22 de outubro a 5 de novembro, nós não teríamos tempo hábil de executar esse recurso. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, né, é que a própria empresa patrocinadora não teria tempo hábil de submeter as documentações necessárias após a aprovação do projeto, porque existe um trâmite burocrático que tem que existir mesmo, né, porque é esse trâmite burocrático que fornece a transparência devida a esse processo legal. A empresa também não teria tempo de submeter. E aí entram outras questões que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira foi o fato do site da Desenvolve Cultura ter ficado 15 dias aproximadamente fora do ar. Essa plataforma só voltou ao ar na quarta-feira da semana passada. Então, está fazendo uma semana hoje que a plataforma voltou ao ar. Em uma semana, ainda que desse tempo da empresa, de quarta-feira para hoje, ter apresentado todos os documentos necessários, né? E aqui também eu quero deixar um agradecimento não só à empresa que se predispôs a patrocinar o FDP, mas a todas as empresas que entendem, né, que patrocinar a cultura é um investimento na sociedade, né, é um investimento na formação da construção da cidadania de um município, de um estado, de um país, né? E entendendo também que essa política de editais é uma história já consolidada, é um cenário que veio para ficar, entendendo que isso é um caminho sem volta, a gente vai continuar submetendo projetos, a gente vai continuar fazendo isso, porque isso é importante para a execução das nossas políticas públicas. Então, a gente não teria tempo, voltando aqui ao raciocínio, a Luísio, Cláudio e os meus companheiros, a gente não teria tempo de executar os recursos, porque para você executar um recurso que, ainda que não seja advindo do governo do Estado, né, a partir do momento em que a municipalidade alcança, ele se torna um dinheiro público, e como todo dinheiro público, a execução desse dinheiro, a execução desse recurso, precisa ser tratada dentro das normativas legais, e a gente não teria tempo de fazer isso. Então, esse adiamento, né, não era o que a gente queria, absolutamente, mas foi um cenário necessário, um cenário possível naquele momento. Eu quero aqui dizer também, né, que a Fundação está entrando, né, com a estrutura, né, uma estrutura que está ficando muito bonita, dentro e fora do Palácio da Cultura. Então, a gente está usando o salão de artes, a gente está usando a parte externa do palácio para entregar uma estrutura confortável, não só para todos os nossos agentes culturais que estarão ali se apresentando, expondo, mas também para todo o público presente. As apresentações musicais, a gente está entrando com a logística de toda a equipe que vai subsidiar, né, que vai coordenar, comandar esses próximos dias de evento.
e também o material gráfico, né, de identificação dos espaços, né. Aqui eu quero deixar um agradecimento também ao meu companheiro Vitor Lebron, da NBR. Vitor está entrando com toda essa parte de material gráfico, então eu acho que foram muitas forças que se juntaram, né, que se uniram para fazer com que o FDP acontecesse, mesmo diante das dificuldades. E eu quero dizer mais, né, hoje a gente sabe, né, que a Fundação Cultural consegue aprovar projetos incentivados. E se a gente consegue aprovar projetos incentivados, por que não fazer isso, né? Por que não trilhar esse caminho também para além dos recursos próprios? Então, eu acho que o que fica de lição, sabe, de toda essa temática do FDP, dessa busca incessante que a gente vem tendo desde quando a gente submeteu o projeto na plataforma e até a sua aprovação, é que sim, é possível, a gente consegue fazer. Então, é isso, né? Não sei se você tem mais alguma coisa a colocar, Luísio, se ficou alguma dúvida, né? Já coloquei aqui esses agradecimentos, né, dentro desse cenário, e nesse momento é isso que eu tenho para falar, tá bom? Não, tranquilo. Como eu disse, essa pergunta acho que deveria ser dirigida primeiro a você, só não foi porque, por conta da ordem alfabética, a gente está falando aqui brincando desde o início. Mas, Ronaldo, passar para você, que falta só você responder sobre essa questão, e lembrar, como foi falado aqui, acho que o Vitor falou, o Wellington também, dinheiro novo, a gente falou do troféu Roberto Henriques, né, o troféu simbólico aqui do programa. E a César, o que é de César, essa expressão foi cunhada por Roberto Henriques nesse programa, no início dele, lá de 2019, dinheiro novo. Depois o Vladimir pegou, usou a expressão na eleição de 2020, ela popularizou, né, e ficou muito conhecida, mas originalmente a expressão é de Roberto Henriques. Ronaldo, por favor. Obrigado, Luísio. Então, eu quero traçar aqui uma breve cronologia também, como o Vitor colocou, mas trazendo outras datas também, outros elementos, né, ações que nós fizemos virtualmente por meio da ACL, também juntamente com as outras instituições, como a AIC, a Pedralva, as doceiras, enfim, 28 de março, né, foi a primeira reunião, e foi uma reunião também não só simbólica pela data, né, de elevação de Campos à categoria de cidade, mas pelo fato de ser a data inicial, né, já da remarcação da Bienal do Livro de Campos, ou seja, a Bienal que ocorreria no ano passado passou a ser marcada, né, e a Folha também noticiou amplamente isso, para 28 de março. E aí passou por outro adiamento, só ocorreu em maio. Nesse período, começaram a ocorrer reuniões a partir, se não me engano, de 10 de abril, salvo engano aqui, mas as primeiras já foram logo em abril. Vitor, eu mesmo estava presente, só que logo depois eu precisei tirar uma licença médica, me afastei das minhas atividades na CL, e com isso eu deleguei a função ao então novo acadêmico, né, que tinha entrado no ano passado, que é o Vitor Menezes, e que naturalmente eu acho que não poderia ser diferente. Claro que tínhamos o Wellington, mas o Wellington já estava pela AIC, né? Eu acho que não poderia ser diferente dada a competência, e eu acho que a proximidade, eu diria, não apenas institucional, mas afetiva também do Vitor Menezes com esse festival. Então, aqui eu digo, em nome da ACL, que essa função foi muito bem cumprida, de forma muito competente, pelo Vitor Menezes, que representou a instituição ao longo de todo esse período de curadoria, dada a minha ausência por motivo de saúde. E aí, com isso, antes mesmo da ocorrência da Bienal do Livro de Campos, né, ali, no final de maio, ocorreram algumas outras reuniões. Passou a Bienal e nós tínhamos uma marcação, inclusive, para entregar a programação. Vitor, inclusive, trabalhou nisso, se empenhou nisso, como a Luísa colocou na pergunta, fez contato e firmou a agenda, inclusive, com inúmeras personalidades, pessoas, inclusive, de fora da cidade, mas que têm vínculo, né, seja de nascimento, ou seja, de produção cultural com o município, né? Então, assim, tudo isso foi feito nesse período. E aí, em 27 de agosto, e eu estou até com o Instagram da ACL aberto para relembrar, no dia 27 de agosto
foi feita o Vitor em conversa comigo e também em conversa intermediada pelas outras instituições curadoras, que são da sociedade civil, como já foi muito bem destacado aqui. Vitor falou comigo e me motivou a pensar, né, qual ação a gente deveria tomar dado o silêncio. A gente não tinha nenhuma novidade, nenhuma coisa factual, nenhum documento, nada que nos levasse a crer que de fato o festival ocorreria já no mês seguinte, né, porque a data marcada era para o último final de semana de setembro. E aí, no dia 27 de agosto, nós publicamos uma nota pública assinada pela Associação de Imprensa Campista, pela Academia Campista de Letras, pela Academia Pedral Letras e Artes e pelas doceiras tradicionais de Campos. Essa nota, o título dela é justamente Prefeitura de Campos adia a realização do FDP, né, e aí com questionamentos sobre esses porquês. E, consequentemente, a partir dessa nota, foi gerada uma reunião marcada no dia 17 de setembro, ocorrendo ela no dia 22 de setembro, na própria ACL, para termos essas respostas, para termos essa troca mais direta, né, essa comunicação mais efetiva sobre isso, e aí, por que não, também foram buscados compromissos públicos, né, com a presença de representantes da Fundação. A própria Fernanda estava lá na ocasião, né, relatando essas questões que ela trouxe aqui hoje, e tudo isso demonstra. Eu publiquei, inclusive, na Folha Letras de hoje, na coluna da ACL, na Folha da Manhã, no caderno Folha 2, um manifesto, uma espécie de manifesto falando sobre isso e falando sobre a importância de pensarmos já a 7ª edição do festival. Hoje nós iniciamos a 6ª com os olhos voltados para a 7ª, justamente para que não haja... E a gente sabe que o FDP funcionaria, mesmo, assim como ocorreu em 2019, funciona independentemente de dinheiro novo, de dinheiro antigo, independentemente de participação do poder público. Mas ele é, sim, um compromisso do poder público com a sociedade civil. É um compromisso que está no calendário, que é lei e que faz parte, sim, do cronograma municipal. Então, tudo isso requer que a gente já pense desde agora, tanto enquanto curadoria, como também como em sociedade civil como um todo, a 7ª edição, dada a importância desse espaço e da ocupação desse espaço pelas pessoas de Campos. Então, é isso. Aproveito, claro, né, já que também para reforçar o convite desde o início feito aqui, para as pessoas ocuparem o Palácio da Cultura nesses dias, para as pessoas fazerem parte dessa 6ª edição, já, como eu disse, com os olhos para a 7ª. Vamos lá. A reinauguração dos périplos, né? A parte, eu acho que é mais, talvez tão importante, ou talvez até mais que o próprio festival, é a reinauguração do Palácio da Cultura, né? É um projeto de Francisco Leal que é um marco da arquitetura modernista aqui em Campos, né? É reconhecido nacionalmente, internacionalmente, não é só aqui por Campos, né? Um arquiteto que inovou muito, mudou a arquitetura de Campos. Feito no governo Rockefeller de Lima, sem dinheiro de royalties, provavelmente sem dinheiro novo. Né, enfim, e foi feito, né, uma obra que se hoje fosse feita certamente demandaria muito recurso, né, acho que talvez ele tenha calculado. Ficou muito tempo fechado, 11 anos, chegou a ser uma simulação de reabertura, voltou para a reforma, fechou de novo em 2020 e é reinaugurado hoje. Qual a importância, e como foi o Vitor que falou, da importância afetiva. Eu tenho 53 anos e fui uma criança que passava tardes ali lendo, né, como criança e adolescente. E como eu, várias outras pessoas de vários estratos sociais, né? Era um espaço livre de acesso a revista, a livro, né? Enfim, como é que vocês veem qual a importância que vocês dão a esse momento da reinauguração do Palácio da Cultura após aí 11 anos, né, de espera?
Quem está na vez agora é o Wellington. Pronto, Wellington, os últimos serão os primeiros. É interessante, André, você trazer essa informação histórica, né, da questão da arquitetura, porque eu já vi muita gente cometendo equívocos em dar ao projeto do Palácio da Cultura o Oscar Niemeyer, né? E aí é bom que você registre, faça esse registro. É lamentável apenas que aí sim uma outra grande figura, né, que não é campista, mas que deixou o seu nome lá, o Burle Marx, infelizmente o jardim dele, não sei, eu acho que inviável reorganizar aquele espaço do jardim, né, diante de tanto tempo de abandono, mas fica esse registro aí, não é de Niemeyer, mas o jardim é do Burle Marx, né? Bom, eu acho que é isso. Foi que a gente falou, a questão da importância do festival, dessa edição do festival, ganhou uma proporcionalidade muito expressiva, justamente por conta do festival estar sendo um aliado do poder público para que se traga de volta esse equipamento cultural de tamanha importância, né? Vai ser um desafio, lógico, né, por conta justamente do vácuo, né, histórico que de 11 anos, que vamos considerar que é bastante tempo. Então, fazer com que quem frequentou na época, hoje já está uma idade mais avançada, vamos colocar aqui na nossa geração, principalmente, mas os jovens, o desafio do poder público hoje, para mim, vai ser trazer, quer dizer, levar o jovem para frequentar o palácio da mesma forma que a gente frequentava antes. Talvez com a questão da tecnologia para atrair, mas não esquecer do tradicional. Eu gosto sempre de destacar que assim, a tecnologia está aí a nosso favor, mas eu acho que na cultura a gente não pode descartar as coisas tradicionais. Então, estou com ansiedade de ver novamente os livros à disposição lá no Palácio, da mesma forma que eu ia, né, saía da escola na época e ia pesquisar lá no Palácio. Então, mas que traga também questões tecnológicas para atrair o jovem pela tecnologia, e aí, quando ele chegar lá no Palácio, ele se deparar com coisas estranhas, mas que são vitais para essa retomada assim, desse espaço cultural, que os cursos que aconteciam lá, da parte cultural, de artesanato. Então, assim, o Palácio da Cultura, na verdade, traz muitas memórias bacanas. Eu acho que o desafio realmente vai ser esse, fazer com que o público jovem tomem o Palácio para si, e não a gente com essa questão saudosista de relembrar, de rememorar aquele espaço. Então, assim, eu acho o que eu tenho que falar em relação ao Palácio é isso, assim, a minha expectativa do uso do Palácio pós-FDP. Eu acho que a FDP vai ser uma boa iniciativa para que as pessoas entrem no Palácio nesse momento, mas que venham outras ações para que esse pertencimento volte a acontecer em relação a esse palácio, que é realmente uma das maiores obras na questão da cultura aqui no município de Campos. Então, Fernanda, para a gente passar para você, só fazer a lembrança, quer dizer, desde o primeiro governo Garotinho, a fundação, quando foi criada a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, a fundação e o palácio são quase que sinônimos, né? Teve esse ato aí de 11 anos, mas durante todo o tempo anterior ali do Garotinho 89, né, final dos anos 80, foram quase que sinônimos, inclusive físicos, né? Você, como atual presidente, que importância você vê nessa retomada? Luiz, eu quero aqui fazer só uma observação. Eu acho que são dois pontos aqui que eu quero colocar.
com relação a essa retomada. Primeiro, como presidente que estou, né? Porque o que eu estou é professora e atriz, viu, Cláudio? Você esqueceu de dizer isso. Desculpa, eu fico aqui economizando para poder dar tempo, mais uma... Deixa comigo, anota aqui para não esquecer. Sou professora, sou atriz e tenho muito orgulho de ser atriz e tenho muito orgulho de ser professora. Inclusive, estou muito saudosa dos palcos, né, de estar em cena, de fazer de vivenciar todo o processo de montagem de um espetáculo. Ando muito saudosa disso, eu preciso disso para respirar melhor, né? Acho que os meus companheiros aqui entendem bem o que eu estou falando. Mas existe aqui, né, como eu disse, duas questões. Primeiro, como gestora que estou, né? Estando gestora, poder devolver, né, para a comunidade um prédio tão imponente, né, a nossa majestade, né, para a população, né, através de um governo que eu defendo, que eu acredito. O prefeito Vladimir Garotinho é um cara incrível dentro desse cenário, ele acompanha as coisas de perto, ele está ali para ouvir, para o que precisar. E a gente foi, né, buscando alternativas para poder devolver o Palácio da Cultura para a comunidade. Como todo mundo aqui já disse, eu quero reiterar, e aí como pessoa, né, a minha geração, a geração de vocês, né, a nossa geração, que a gente tem aqui uma similaridade de idades, tem para com o Palácio da Cultura um sentimento de pertencimento muito grande. Eu acho que não existe pessoa dentro dessa nossa geração que não tenha para com o Palácio da Cultura alguma história para contar, uma memória afetiva, né, de pesquisas escolares, depois pesquisas acadêmicas. Eu mesma precisei fazer muita pesquisa quando escrevi o meu primeiro TCC, quando concluí a faculdade de História, e eu fiz isso dentro da biblioteca da FAFIC, né? Eu não consigo falar Uniflu, eu sou apegada à FAFIC, eu vou falar FAFIC até o fim. E também na biblioteca Nilo Peçanha, no Palácio da Cultura, né, ajudei outros colegas também a fazer as suas pesquisas, consultando os periódicos, consultando os livros. Então, a nossa geração, muito particularmente, né, e as gerações que nos antecederam, tem para com o Palácio da Cultura um sentimento de pertencimento. Aquele lugar é nosso, aquele lugar pertence à população campista, pertenceu, né, a gerações de estudantes e acadêmicos campistas, pertenceu a gerações de trabalhadores da cultura, de operários da cultura. Eu acho esse termo fazedores de cultura um termo muito novo, né? A gente está aqui falando tanto de novo, velho. Eu prefiro sempre dizer operários da arte, operários da cultura, porque a gente que trabalha com cultura, a gente faz de tudo um pouco, né? Como se fosse uma carpintaria mesmo. A gente vai construindo as nossas ações, as nossas atividades, como uma manufatura, né? A gente faz de tudo um pouquinho, a gente traz isso, né, no nosso âmago, naquilo que nos é tão caro. Então, como gestora, eu quero dizer que a alegria de poder entregar um Palácio da Cultura de volta à população é imenso. A alegria de estar junto, porque eu não estou à frente eu estou junto a uma equipe fantástica, que tem trabalhado incansavelmente, né, desde a limpeza do prédio até a filtragem dos livros, para poder a gente levar, trazer de volta essa biblioteca tão importante, centenária, de volta para a nossa população. É uma coisa que vai ficar, é mais do que um nome na placa, né? Porque aquele nome que vai estar ali na placa não vem sozinho, não se trata de mim, né? E é isso que às vezes muitas pessoas não entendem. A cultura, ela não é isolada, não se trata de fazer um nome apenas, mas se trata de uma coletividade, né, que naquele momento estava junta para poder fazer as coisas acontecerem e darem certo. Então, como gestora, eu me sinto honrada de hoje, né, finalmente, depois de muitos percalços, vocês não têm noção do tamanho desses percalços, desses óbices que a gente teve, para poder entregar esse prédio
né, de tanta importância, de tanto significado, de tanto pertencimento para a população. E como artista, como operária da arte, que eu sou, né, é um privilégio poder viver esse tempo. Né? É um privilégio poder ver o Palácio da Cultura retomando, né, as suas potencialidades, retomando a sua força enquanto prédio que foi construído com o objetivo de promover as políticas públicas no âmbito cultural. E isso lá em 1978, né? Então daqui a 2 anos o nosso gigante faz 50 anos, né? E a gente precisa ter isso em mente, né? Que aquele prédio, aquele espaço, né? Ele foi pensado, idealizado para a promoção de políticas públicas no âmbito da cultura. Wellington, eu quero aqui só fazer uma observação. A primeira vez que eu trabalhei no Palácio da Cultura foi em 2009. E quando eu comecei a trabalhar lá em 2009, o jardim já não existia. Não existia mais. Eu já procurei informações, não sei se vocês a obtêm, mas já procurei informações de quando é que esse jardim deixou de existir. Porque eu vou concordar imenso com você. É uma pena que essa característica do Palácio da Cultura já não exista mais, né? E lá em 2009 ela já não existia mais, não tinha mais nenhum traço, né? Nenhuma característica do jardim idealizado pelo genial Burle Marx, né? É uma pena, realmente. Mas é isso. Então, eu quero aqui mais uma vez deixar o convite para todos os ouvintes da Folha. A partir das 16 horas, a gente tem a abertura do FDP com o plantio das mudas das árvores, que a gente vai cuidar, essas árvores vão crescer, elas vão florir, esse é um compromisso que eu não me conformo, né? A gente planta a árvore, depois as árvores desaparecem, cadê a árvore? Ninguém sabe onde está. E a gente vai zelar por essas árvores, porque eu acho elas uma metáfora brilhante, né? Quando você planta uma árvore, a gente está plantando muito mais do que isso, né? A gente está plantando a literatura, a gente está plantando a gastronomia, a gente está plantando as mãos dos nossos artesãos, a gente está plantando a cultura da nossa cidade. Então, eu acho, essa metáfora para mim, sabe, Vitor, é a mais bonita do FDP, né? É a mais bonita para mim. Então, às 16 horas, a gente começa com o plantio da muda de árvore, e na sequência a gente vai ter o início da mesa, às 17 horas a gente vai ter a solenidade, né, e esperamos todos vocês lá, e que o Palácio da Cultura seja muito bem-vindo de volta para a população e para todos nós, operários da arte. Arnoldo, passo para você, depois para o Vitor. Obrigado, Luísio. Meu destaque inicial é pensar a lacuna que o Palácio da Cultura deixou, né, ao longo desses 11 anos, e aí eu não posso deixar de mencionar aqui a importância nesse tempo, que é enorme, né, se formos pensar, né, não faz muito tempo realmente, e com isso essas vivências, essas memórias deixaram de ser construídas, né, durante todos esses anos, mas em compensação um outro espaço se mostrou abrangente, plural, e acabou abarcando essas demandas, né, e de uma forma assim, multifacetada, porque originariamente tem outra proposta, que é o Museu Histórico de Campos. E aí eu destaco aqui o trabalho da Graziela Escocar à frente do museu nesses anos, que de fato abrigou instituições, trouxe exposições, manifestações culturais de todo tipo, que normalmente estariam no Palácio da Cultura. É exemplo do Café Literário Antônio Roberto Fernandes, né, que tem uma homenagem justamente por trazer memórias do próprio Antônio Roberto, estimulando a criação literária, a poesia falada, o teatro, dentro do Palácio da Cultura, e, consequentemente, sendo levado para o Museu Histórico de Campos. Então, assim, acho que o museu cumpriu um papel fundamental como equipamento cultural diante dessa lacuna deixada pelo Palácio. E eu destaco também o retorno hoje da Academia Pedralva Letras e Artes para sua sala Pedro Manhães, né, para sua sede.
e dizer assim a importância. A gente fala pela ACL, mas eu também falo como pedralvense, e aí deixo aqui um abraço para o presidente Carlos Augusto Alencar, que também representa, né, esse movimento da curadoria da sociedade civil do Festival das Palavras, que ele foi incansável ao longo desses anos para o retorno da academia à sua sede, à sua sala, né, considerando que é uma instituição que guarda acervo, é uma instituição que tem uma memória própria, material, né, física, então depende de tudo isso, depende de ter um espaço próprio. Então, durante algum tempo, neste ano, a ACL chegou a dar suporte com relação a determinados materiais da Pedralva, né, muito poucos, mas foi o que deu para a gente conciliar, né, nesse apoio. Mas, assim, dizer que a Sala Pedro Manhã ser reinaugurada também é outro simbolismo importante desse dia. E, no mais, pensar, claro, na Biblioteca Nilo Peçanha, pensar como faz falta, né, diante dos relatos aqui trazidos. Eu, infelizmente, como sou do Rio, vivi boa parte da minha infância no Rio, só entrei no cenário cultural de Campos a partir ali de 2013, 2014. Então, minha vivência é praticamente ir ao Palácio da Cultura para ver vamos dizer assim, a retirada. Eu me recordo de ir e já estarem de mudança, né, retirando as coisas da Fundação Cultural de lá. Então, infelizmente, não tem vivências anteriores. Mas isso me faz pensar que o desafio, eu retomo a fala do Wellington, o desafio é criar esse pertencimento, né? Porque pensar que 11 anos se passaram, e aí 11 anos sem uma biblioteca pública, 11 anos sem as pessoas de fato, né? Claro, pensando em tempos de internet, a facilidade de acessar conteúdos é outra, o dinamismo é outro, mas uma biblioteca com livros físicos é algo muito simbólico, é algo que democratiza o conhecimento, democratiza tanto a literatura campista, como também, principalmente, pensar em literatura contemporânea e literatura histórica. Se formos pensar em tudo isso, esse retorno também é muito importante no sentido de democratização, de dar acesso às pessoas. Então o Palácio vai cumprir essas tantas funções, tanto de abarcar manifestações culturais que acabaram, por que não, vale dizer, sobrecarregando outros equipamentos, como foi o caso do Museu Histórico de Campos, mas também trazer à tona esse pertencimento até para as pessoas que não tiveram a oportunidade nesse tempo de criar essa proximidade com um prédio tão importante arquitetonicamente, historicamente, para o nosso município. É isso. Vitor? Sobre o Palácio da Cultura, né? Eu estava até pensando aqui num paralelo com São Paulo. Você pensar São Paulo com centenas e centenas de equipamentos culturais, tanto público quanto privado, etc. e tal, mas o MASP é aquele símbolo arquitetônico e de pujança cultural, de força cultural de São Paulo. Eu acho que o Palácio da Cultura é o nosso MASP, né? A gente tem e a gente precisa ter cada vez mais muitos espaços, sobretudo descentralizados, né? Campos é um município muito grande, tem uma força cultural muito grande, que vem também dos distritos, dos bairros, tem toda uma cena cultural que está sendo produzida aí em vários locais. Isso é muito bom, muito bacana, mas eu acho que o Palácio da Cultura tem que ser o nosso MASP, né? Nosso ponto zero, tanto de gestão da cultura, né? Indo a fundação para lá, quem sabe uma volta de uma secretaria de cultura também, que eu acho que é importante, que precisa ter esse status, né? Ser aquele lugar também de visitação, de mostras. Vocês estavam lembrando da biblioteca, estava lembrando também do acervo de telas, né, de artes plásticas do Palácio da Cultura, que precisa retornar, precisa ser localizado, mapeado e retornar para lá. Enfim, uma série de usos daquele espaço de forma dinâmica que precisam acontecer, e isso, faço inclusive um parênteses para uma pequena polêmica, que eu sei que é um tema polêmico, com relação à utilização completa daquele espaço para a cultura. Eu defendo isso, né? Eu sei que burocraticamente aconteceu recentemente, e isso viabilizou, inclusive, parte da reforma, da retomada, desde o governo Rafael, que quando foi aprovado o projeto pela área de ciência, tecnologia, empreendedorismo, algo que vale, algum palavrão desse daí,
que teve essa retomada, né, de recursos, né, conquista de recursos para restaurar o palácio, e aí o seu uso agora passa a estar associado um pouco a isso também. Que seja, mas eu acho que a médio, longo prazo, um desafio que a gente precisa ter é tomar o palácio inteiro. E aí é muito importante que esse palácio esteja sendo reinaugurado agora com uma atividade cultural, né? Como a Fernanda falou, essa é a essência do palácio desde a sua origem, na sua razão de existir, né? Ali para a área que vai estar destinada a outros usos, inclusive, não sei se vai estar aberta agora para esse evento, né? Porque terá outros usos. Tem áreas ali de exposição, a gente já frequentou feiras ali, exposições de artes plásticas ali, em outras áreas que atualmente não vão estar acessíveis à cultura, porque estarão sendo utilizadas por essa área aí de ciência. Obviamente não temos nada contra, imagina, nada contra a ciência, nada a inovação, nada a educação, que já funcionou ali também, mas a gente tem outros espaços para abrigar essas frentes, né? Todas essas frentes, elas podem conviver em termos institucionais e podem ter espaços próprios. Agora, o Palácio da Cultura, como o nosso MASP, ele precisa ser 100% da cultura. Eu acho que isso é uma coisa que uma luta para daqui a 5, 10 anos, a gente ir retomando aos poucos, né? Retomando com atividade, com pertencimento, com muito uso, com muita presença, com ocupação, com novos vínculos com as novas gerações, como vocês falaram, né, com resistência cultural. É isso que dá sentido também, né? Porque não é só o prédio sozinho, o prédio tem uma força física, é um patrimônio arquitetônico, mas ele precisa ser um patrimônio simbólico também. As pessoas precisam ter essa relação afetiva com ele, retomadas, né, ou construídas pelas novas gerações, para que ele também faça sentido na cabeça das pessoas, não seja só um prédio bonito ali no meio da pilinca, né? Que ele tenha que ele proporcione essa vivência para as pessoas também. E eu acho que daqui a algum tempo, se liga aí, pessoal do empreendedorismo, porque eu acho que a meta é essa, sem nenhum demérito, obviamente, de outras áreas importantíssimas também do conhecimento. Obviamente, nenhum de nós aqui vai negar isso, mas aquele espaço especificamente de ser 100% da cultura, eu acho que essa reinauguração hoje é um pontapé inicial muito bom para que isso aconteça. Aloysio, você me permite quebrar o protocolo só um minutinho? Eu sei que a gente já está caminhando para o final, mas eu queria fazer duas observações aqui. Primeiro, com relação à questão desse tempo, né, desse longo tempo de fechamento do Palácio da Cultura. Quando a gente recebeu a notícia em dezembro de 2020 de que o Palácio da Cultura tinha sido reinaugurado, né, e entregue para a população, a gente realmente acreditou que isso era uma verdade. E não era verdade. Então, se fosse verdade, né, e aí o Cláudio usou uma metáfora que eu achei linda também no início, ele falou assim, em 2020 a gente teve uma entrega simbólica do Palácio, né, e eu acho que é isso, né, foi uma entrega simbólica, porque o Palácio definitivamente não tinha condições de uso, né? Ele não tinha condições de uso. Primeiro, aquela loucura que fizeram lá de meter porcelanato em tudo, né? Então, a metade do palácio, que é onde a gente vai ficar, onde está a fundação e a biblioteca, está toda tomada de porcelanato, que é uma coisa horrorosa, né? Aquele piso lindo do Palácio da Cultura, ele não existe mais. E não era mais possível tirar o porcelanato, porque se tirasse ia quebrar tudo. Então, optou-se por deixá-lo ali, né, que aquilo ali para mim é uma cicatriz, né, no prédio, enfim. A parte hidráulica, a parte elétrica, o telhado do Palácio da Cultura, eles estavam 100% comprometidos. Quando foi entregue, no dia, sei lá, no final de dezembro, não vou lembrar o dia agora, mas não tinha condição de entrar, né? Eu me lembro bem que aquele 2021 foi um janeiro muito chuvoso, e quando a gente entrou no palácio, o palácio estava alagado, né? Estava cheio de poças de água, os porões, principalmente o porão ali próximo à recepção, estava
tomado de água parada, com insetos, com outros roedores e morcegos, e insalubre, né? Insalubre. Então, não tinha condições de ser usado. A gente queria muito, né? Porque aí a gente já estaria de volta para casa desde 2021, que era a nossa grande vontade, e eu tenho certeza que é a vontade de todo mundo, né, que tem esse sentimento com relação ao Palácio. E quero aqui falar também sobre essa questão desse desafio que o Wellington colocou, né, sobre essa união do tradicional e do novo, né? Vai ser difícil, a gente sabe que vai ser difícil, né? Mas a gente não pode esquecer uma coisa, né? Durante a pandemia, o que salvou as pessoas, muitas pessoas, de não enlouquecer, foi a arte. E foi a arte, né, levada para dentro das casas das pessoas através das telas de celulares e computadores. Então, é muito importante que a gente não perca isso, né, de vista, e que a gente saiba usar, né, esse exemplo que é tão triste, né, porque foi um momento terrível para a história da humanidade toda, mas que mostra para a gente o quanto a arte tem o poder, né, de transformar o imprevisível no possível, né? Então, desculpa ter cortado aí, mas eu precisava fazer esses apontamentos. Obrigada. Não, tranquilo. Entrevista ao vivo tem uma dinâmica própria, né? Gente, eu cheguei a mandar para vocês no começou o programa, são 9 horas, já quase 9 horas. Eu não sei se devia nem tocar nesse assunto aqui, porque é cultura, enfim, mas é um assunto que está em voga aí no Brasil, né? Essa coisa da operação no Rio de Janeiro, na terça-feira da semana passada, as pesquisas dando uma ampla aprovação popular, a declaração de Lula ontem chamando de matança. Rapidamente, só para pontuar o pensamento de cada um sobre o que houve e os fatos todos que está vendo de lá para cá. Está na vez de quem agora, Nogueira? Agora volta a Fernanda. É Fernanda? É. Volta à ordem alfabética, né? Volta ao começo, isso aí. Então, Fernanda, por favor. Luísio, eu acho que comemorar o que aconteceu, né, nos complexos da Penha e do Alemão na terça-feira da semana passada é um escárnio com a sociedade de uma forma geral, né? Eu tenho acompanhado, né, acho que com muito interesse, acho que todo mundo tem acompanhado com muito interesse o que aconteceu, e eu ouvi o relato de uma mãe, tá, que perdeu o seu filho, porque essa perda física, né, ela escancara a perda social anterior, né, é uma perda social que precede a perda física, com a morte do corpo físico, né. Eu morei 5 anos no Rio, e eu trabalhava na favela da Rocinha, Aloysio. Eu subia a Rocinha 4 dias por semana para dar aula em um projeto social, para um pré-vestibular social. Eu ganhava nada para fazer isso, mas eu ganhei tudo ali dentro para fazer isso, porque a gente ganha tutano social, né? Você percebe que essa narrativa de que a população que está nas periferias, que está nas favelas, em sua esmagadora maioria é composta de pessoas trabalhadoras, de pessoas que sofrem porque perdem seus filhos e filhas para o tráfico, é uma verdade absoluta, isso não é clichê. Isso é uma verdade. E aí eu percebo o seguinte, onde o Estado falha, onde o Estado não entra, né, o crime floresce, né, a criminalidade vai florescer, o poder paralelo vai florescer. Então eu ouvi, né, dentre muitos depoimentos, o depoimento de uma mãe, acredito que era uma mãe ou familiar de uma dos mortos, né, naquela chacina, dizendo, traz educação para a favela, traz cultura para a favela,
O Estado tem que mostrar a esses meninos, a essas meninas, né, a beleza que existe, né, dentro da nossa cultura, dentro da potencialidade que existe na nossa educação, e impedir dessa forma que eles vejam, né, somente a beleza ilusória que esse movimento de tráfico e milícia traz para essas comunidades, né? O que essas crianças acessam? O que eles acessam? Né? O que eles têm dentro da comunidade para acessar? Eles têm isso. Os modelos que eles têm, os exemplos que eles têm, né? São esses modelos, são esses exemplos. Né? Então, eu percebo isso, né? Com muita clareza. Né? É muito triste o que aconteceu, né? Eu acho que fica uma mácula que nada vai poder apagar, né, diante desse episódio. Tá? Então, né, para mim, as perdas físicas desses 121 mortos, porque os policiais mortos também, né, eles estão dentro desse processo de uma certa forma, né, a morte social, a morte cultural, ela antecede a morte do corpo físico dentro dessa operação, né, porque a operação existiu, mas o Estado não ficou, né, o Estado não ocupou a favela, o Estado não interviu, né, nisso, o Estado não recolheu os corpos, né, o Estado não fez perícia. Então, existem questões aí, né, que como professora, principalmente, eu aponto, mas é isso, né, minha solidariedade também a todas as mães, principalmente eu que sou filha de uma mãe muito potente, né, eu não tenho filhos, mas eu tenho uma mãe, tive uma mãe maravilhosa, e o sofrimento de uma mãe, né, que não comova as pessoas, realmente uma ferida na sociedade. Ronaldo? Primeiro, dizer o estarrecimento, né, o choque que eu acho que esses dados, e não só os dados, como a Fernanda colocou, essa comemoração das pessoas, né, diante de algo tão absurdo, né, e assim, me parece, né, e aí para pontuar outros fatores, além até do que já foram colocados, pensar que a forma como o governo do Estado lida, né, como um outdoor, né, do que foi feito, de toda essa mega operação, o sucesso, né, tá achando de sucesso, e eu acho que esse marketing é muito bem visto nos números que foram publicados na Folha hoje, né, principalmente no blog, não sei se estão no jornal impresso, Luísa, né, mas que você publicou na Folha. Perdão, Ronaldo. Eles estão no jornal impresso, sim, mas assim, eu só agreguei número de 3 pesquisas, uma nacional e na cidade do Rio, que é a Trasintel, a outra no estado do Rio, que é a Coeste, e uma na cidade do Rio, que é a Paraná. Perfeito, mas também para a audiência, né, pode ver tanto no blog quanto no impresso. Sim. Dizer assim, que esses números eu acho que refletem, sim, o sucesso desse marketing, que na verdade se utiliza de uma estrutura, por que não dizer, racista, criminalizadora da pobreza, tudo isso que a Fernanda colocou anteriormente, mas para justamente dizer que o crime organizado se reflete apenas a matar pessoas que estão em comunidades, que estão à margem da sociedade por uma série de ausências e omissões do Estado. Né? Então, assim, dizer que foi um sucesso e que esse tipo de operação com 121 mortos, né, que, na minha opinião, diverge muito da ideia de sucesso, faz sentido na desmobilização do crime organizado, me parece falha essa ilusória até essa ideia, porque pensar que a estrutura do crime organizado vai muito além, certamente o que ocorreu na terça-feira passada é uma percepção da ponta do iceberg que traz a ilusória sensação para
73% das pessoas do estado do Rio e 67,9%, quase 68% da cidade do Rio, traz a ilusória sensação de algo estar sendo resolvido e que não há nada sendo resolvido. Há sim chacina, há sim perdas de inúmeras pessoas, inúmeras famílias, que sim, pensando na questão do crime organizado, de como ele alcança as pessoas, sobretudo as pessoas mais vulnerabilizadas, isso é uma consequência, um retrato de um Brasil que, né, tem uma leitura deturpada da sua própria posição, da sua própria condição social, tanto por fatores raciais, por fatores econômicos, enfim, é estarrecedor, Aloysio. É essa a minha leitura e essa a minha percepção sobre tudo isso. Vitor, você fez jornalismo político há algum tempo, inclusive na Folha. Isso parece... a gente não tem medição disso para a eleição do ano que vem ainda, né? Deve vir daqui a pouco, talvez essa semana mesmo venha. Lula vem num movimento de recuperação, a partir da carta do Trump, 9 de julho, né, te perdendo popularidade do dezembro do ano passado até junho desse ano, vem recuperando. A gente não sabe ainda como é que vai ser, mas pelos números do apoio popular, você acha que isso pode representar um revés eleitoral para Lula? Olha, Luiz, essa operação, entre outras coisas, tem caráter eleitoral, sem dúvida nenhuma, como já aconteceu em outros momentos da história, né? A pauta da segurança pública, com esse viés de estímulo à violência mais visível, né, de forma espetacular, né, porque a operação era para cumprir mandatos, fazer busca e tal, e precisa ser daquela forma que deixa 121 mortos. Então é um fracasso retumbante, mas é um sucesso de imagem, é um sucesso de ação, é quase um filme de ação, né, onde você coloca heróis e bandidos, né, essas coisas todas. E aí eu estou vendo aqui no Globo agora, que no Lauro Jardim, que Castro dobra a aposta e diz que tem agendadas mais 10 operações contra o crime organizado, ou seja, está dando certo enquanto marketing político. E acho que e aí toda aquela reunião de governadores, né, da extrema-direita, da direita e extrema-direita, em torno dessa pauta, foi sim um movimento do xadrez político ali para fazer frente a um bom momento que vinha ao governo. Eu acho que continua a vir, né, porque tem outras entregas para fazer na área econômica também, e realmente essas forças precisavam se organizar numa grande bandeira, retomando para a direita essa bandeira da segurança pública, porque de fato é complicado. Você vê, todo mundo aqui é da cultura, e aí a gente vai falar dessa questão, para quem está ouvindo que, gente, estou lá na minha comunidade, o cara me assaltou, a violência tal, sabe de tudo isso, é terrível, é absurdo, estarrecedor conviver com a violência. E o nosso primeiro impulso é fazer uma reação violenta também, porque diante de uma grande violência, você quer fazer. Teve o caso agora que a Folha deu também lá em Gruçaí, né, de um rapaz uma pessoa que foi presa a um poste, então aquilo que aquela população de Gruçaí fez de fazer justiça com as próprias mãos, é um pouco do que do Rio também está fazendo em termos de barbárie, né, de fazer essa entrega visível, espetacular, né, popular, né, que mexe com os nossos instintos mais odiosos, né, que também temos, o nosso lado mais visceral, de reação mais primitiva, que é uma coisa que o Estado não pode ter, né. É até admissível que um indivíduo tenha alguma reação ali de momento, e que ele cometa algum desatino em legítima defesa ou não, enfim, é do nosso lado brutal também que tem. Agora, o Estado é feito para ser racional, o Estado é feito para ser algo que nos eleve enquanto civilização, enquanto processo educacional. Então, ter essa sinalização, acho que essa, além das perdas físicas que a Fernanda lembrou, de toda a dor daquelas famílias mais diretamente envolvidas, eu acho que um crime contra a sociedade também é o legado, a sinalização que isso deixa, né? É sempre aquela indicação de que é assim que se resolve, é desse jeito que nós somos um país extremamente violento, desigual, racista, misógino, né? Temos ódio à pobreza odiando o pobre, então a gente quer resolver a pobreza matando o pobre, quer resolver o crime matando o criminoso, mesmo sem ter pena de morte na nossa legislação,
enfim, o legado que a gente deixa com esse tipo de ação, enquanto Estado, é de que a vida é assim mesmo, é assim que a gente resolve as coisas, e isso nos nivela muito baixo, né? Isso nos torna menos felizes, inclusive, né? A gente aqui falou de pautas tão bacanas, né? Menos felizes, menos uma vida, né, num presente ali, num determinado tempo e espaço, de forma mais plena, né? É muito ruim, né? O resultado é ruim o saldo é ruim enquanto segurança pública, porque não dá resultado, não resolve, né? Novas lideranças surgirão, isso se retroalimenta, as grandes lideranças não estão ali na comunidade, tudo que financia não está ali, tudo que a gente já sabe, não vou tomar mais tempo aqui, tomando tempo já estourou, né? Tudo que a gente já sabe, então não resolve enquanto política de segurança pública séria, não se presta, né, a um processo educativo, civilizatório, cultural, ou seja, de longo prazo, de construção de uma sociedade de paz, de uma cultura de paz, não deixa bons exemplos para ninguém, né? E politicamente é um uso instrumental da força do Estado, de recursos públicos, inclusive, de forma brutal, a investigação a dizer se ela foi criminosa, inclusive, ou não, porque ainda demandamos muitas respostas, né? Usando recursos públicos para fazer campanha eleitoral à custa da exposição de muitos corpos. Eu acho que foi isso. E respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que sim, faz parte da disputa eleitoral e dá uma... o Lula, como não pode deixar de ser, ele precisa dar declarações que contemporizem um pouco isso, a despeito de todos os resultados de pesquisa, ele precisa dizer o óbvio, que aquilo é uma matança, né? E isso traz desgaste eleitoral, sim. Não sei se a ponto de reverter uma tendência completamente, mas muda um pouco o jogo, sim. Reequilibra um pouco a balança que estava pendendo mais para o Lula nas últimas semanas. Wellington? O que a gente percebe que, principalmente por conta da polarização da política, os ânimos se acirraram ainda mais, e aí o palanque político também em volta disso. Assim, na verdade, o que a gente vê é que, como o Vitor falou, a liderança do crime organizado não está na comunidade. O crime organizado se beneficiou, na verdade, da ausência de políticas públicas do Estado, né? Lá encontrou a mão de obra necessária, abandonada pelo Estado, para operacionalizar, né, o crime. E aí, matando essas pessoas da comunidade que vai resolver. Até mesmo porque se matou mais de 100 pessoas na comunidade, e aí? O governador está fazendo um discurso pró-violência, mas após a matança, eu não vi nenhuma fala dele, por exemplo, em anunciar alguma ação social dentro da comunidade. É como se realmente ele decretasse, como se ele tivesse certeza que 100% da comunidade, da população das comunidades são criminosos. Então, assim, o que me chama a atenção é justamente que o Estado é conivente da violência. E aí abandonou e agora faz essa atividade, como aí Vitor também bem disse, eleitoreira, né, e usando isso num palanque eleitoral justamente para tentar reverter essa melhoria da avaliação do Lula em relação aos vários aspectos, em relação aos Estados Unidos, que foi tão incentivado pela direita brasileira, e que Lula, com diplomacia, conseguiu, de certa forma, aliviar um pouco. Então, assim, no momento que Lula avançou, o governo do Estado, que é de direita, utilizou das suas mazelas justamente para tentar angariar um respaldo de uma população que é refém, é vítima, mas é vítima do Estado, não é vítima só da violência dos criminosos. Nogueira, eu queria caminhar para você para fazer encerramento, também queria saber um pouco, resumidamente, sua opinião.
sobre essa questão da mega operação. Tem muito de política, sim, concordo. Acho que absolutamente resolve nada. Eu tenho certeza que hoje, como o Wellington falou, mão de obra não vai faltar. Ele já tem novos 117 operários lá para agir pelo crime. Está tudo errado, com certeza, mas existe um outro lado que vocês não falaram e que talvez não justifique a operação. Não é isso que eu quero dizer. É que a população está aprovando isso porque não aguentava mais. É filho sendo estuprado, é mulher sendo estuprada, é bandido colocando as pessoas para fora de casa, mas muita gente para fora de casa e tomando as casas e tomando o território. Não é que os bandidos protegem aí a comunidade. Não tem essa conversa não. Existe um convívio muito tenso. Água, luz, internet, gás, tudo você tem que comprar dos bandidos. Deus me livre, guarde você comprar um gás que não seja dos bandidos. Então a população já não aguentava mais. Por isso eu dou um desconto a essa aprovação da população que precisava de um choque de... Agora, é isso que a Fabiana falou muito... que a Fernanda falou muito bem. Cara, como que você vai ver seus filhos morrendo? Ninguém cria filho para o tráfico. Mas é isso, a dor de uma mãe também tem que ser levada em consideração, e isso não tenha dúvida. É preciso ocupar o espaço e resolver o problema com seriedade. Só essa ação não resolve o problema e gera ainda mais revolta. Agora, uma contrapartida naturalmente do próprio Comando Vermelho. Você pode ter certeza que vem outras situações difíceis aí para a população do Rio como um todo. É o que eu penso também, faz muito de acordo com o que vocês falam aí. São 9h19. Aloysio, você quer comentar também sobre essa mega operação? Eu comentei, eu tenho procurado analisar os números, né? Assim, quem pode estar a favor de uma operação de 121 mortos, né? Você não tem... É um princípio moral básico, né? Mas eu procuro olhar, a despeito do olhar moral, olhar os números da apreensão da população. E eu concordo com o que você falou, e concordo também com a análise do Vitor. Eu acho que isso pode mudar, sim, tem potencial para mudar, vamos esperar, não dá para adivinhar o cenário que parece desenhado, né, a partir de julho desse ano. Faltam 11 meses, hoje faltam exatamente 11 meses e um dia para as urnas, né? E não tenha dúvida, a questão eleitoral. No caso de Castro, especificamente, ele estava muito mal colocado para o Senado, né? Não tinha chance de se eleger. Flávio está reeleito por todas as pesquisas, Benedito está em segundo, tem um senador, Portinho, do partido dele, que estava pleiteando essa vaga, batendo na segurança pública, Rodrigo Bacelar batendo na lei de segurança pública, ele agora foi uma ação para cumprimento do judicial e coordenação do Ministério Público. A gente não pode deixar de pensar que ela teve a caráter institucional, não foi um devaneio de um governador, né? A decisão foi dele, mas assim, o judiciário está presente na ação e o Ministério Público também, né? E tem sempre que lembrar isso. E sem sombra de dúvida, se você for na comunidade, o que você relatou aí é a pessoa quer se livrar daquilo, né? Quer se livrar daquilo. Realmente é uma realidade. E hoje 28 milhões de brasileiros estão submetidos a essa realidade. 28 milhões. É muita gente. Mas se você perdeu um ônibus, por exemplo, ou dá um engarrafamento, você não pode chegar tarde em casa, você não tem como entrar na favela depois de determinado horário. Imagino que seja uma vida opressora, terrível, quase que uma ditadura, né? Mas, isso dá conversa para a gente fazer aqui mais uma semana de programa. Eu quero muito agradecer a todos vocês, agradecer não só pela entrevista, mas pelo esforço de todos vocês, inclusive você, Aloysio, que é parte integrante também desse processo, dessa luta para poder não deixar essa peteca cair. Eu acho que o mais difícil nessa nossa vida
não é levantar a peteca, não é você só criar, é difícil, eu tô falando, é difícil, mas não só levantar, é você manter essa peteca no ar sem deixar cair. Isso é muito difícil, eu aprendi isso com a tal de Dona Diva Abreu Barbosa, não sei se vocês conhecem. Então, assim, manter essa peteca no ar aí, vocês são excelentes por isso e contam com nossa admiração, que não representa grandes coisas, mas tem minha admiração. E ó, pode se preparar aí, Fernanda, porque já tem um monte de mensagem aqui no privado aqui falando, gente, temos que levar a Estado Zero Patrocínio para lá de volta. E eu vou entrar nessa corrente. Quero falar sobre isso, rapidinho. Olha, eu tenho que correr para voltar para lá. Fala aí que o Cristiano está viajando. Eu venho falando sobre isso já há algum tempo, que a gente tem que levar o conjunto escultórico de volta para lá. E ontem eu falei sobre isso cedo, eu falei, gente, nós precisamos saber sobre a responsabilidade de quem está aquela praça com um canhão apontado para o pessoal, que não tem nada a ver com aquilo ali, né? Aquele negócio terrível, horroroso, que a gente precisa trazer isso de volta para casa. Então a gente já está providenciando esse retorno. Acho que é o Copan. A gente já está providenciando esse retorno. Tá? Acho que é o Copan também, que faz parte ali do processo. O Copan já tinha autorizado o retorno, né? Isso já tinha sido aprovado pelo colegiado. Eu tive essa informação ontem à noite, né? E eu já vou terminando aqui a reunião, já vou disparar isso para o Fabrício Simões, né, o nosso gerente do Sistema de Cultura, o João Pimentel, para eles buscarem essa ata, né, onde o Copan aprova o retorno do conjunto escultórico no Palácio da Cultura, para poder a gente efetivar esse retorno, porque eles têm que voltar para casa. Está todo mundo voltando, eles têm que voltar também. Legal, não vou nem falar do Panteão, que nós não falamos aqui, mas também ninguém vai falar, mas não, chega. O Panteão também é outra parte maravilhosa desse Palácio da Cultura. O Cristiano vai fazer uma operação contra mim e você, não. Para tomar o território. E você já viu para onde vai estourar essa corda? Vai ter que ter outro programa, viu, Cláudio? Viu, Luiz? Para poder a gente falar sobre essas questões. Se eu continuar, daqui a pouco quem vai para o Panteão sou eu. Muito obrigado, Fernando, começo por você. Valeu, parabéns aí, né, por não deixar essa peteca cair. Obrigado por hoje. Cláudio, Aloysio, eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui junto com o Vitor, o Wellington, o Ronaldo. A gente vai estar junto mais tarde também, junto com vocês também, né? A gente vai se ver pessoalmente mais tarde, no lançamento do Sexta FDP, na abertura, né, do 6º Festival Doces Palavras, e também na reinauguração do nosso querido, da nossa majestade, o Palácio da Cultura. Estou à disposição sempre, né, sempre que vocês me demandarem, estou aqui para vocês e vamos embora, né? Espero todo mundo lá. Mais uma vez eu deixo aqui o convite para os ouvintes participarem, e também para seguirem a programação, repito, no @campus.cultura. Legal. Fernanda Campos, professora, atriz, presidente da Fundação Cultural, jornalista Oswaldo Lima. Já anotamos aqui para não esquecer. Meu querido... Não esqueça, não. Não, pode deixar. Ronaldo Júnior, professor, presidente da Academia Campista de Letras. Obrigado, bom dia, parabéns aí também pela luta e sucesso aí na FDP. Ronaldo, obrigado. Faz o livro. Vou falar, tô com ele aqui. Mas antes eu quero agradecer Cláudio, agradecer a Aloysio, e também aqui meus companheiros de bancada pela manhã, pelo momento, convidar, né, reforçar esse convite para que todos ocupem o Palácio da Cultura de hoje até domingo, mas não apenas, né, de hoje até domingo, para o Festival Doces Palavras, mas não apenas, porque o Palácio tem muito mais atividades para além disso. E eu quero aproveitar, infelizmente fora do Festival Doces Palavras por questões de logística editorial, mas no dia 11, terça-feira da semana que vem, no Bistrô Jeitinho de Minas, eu vou lançar meu 6º livro, que é Poesia Simulada, Blefes, Ironias e Fake News. O texto de orelha, na verdade, é do Vitor Menezes, inclusive, e eu conto com a presença de vocês. Vai ser a partir das 18 horas, terça-feira que vem, 11 de novembro, no Jeitinho de Minas, o Bistrô ali na Pelinca. Valeu, obrigado. Valeu, boa sorte. Vitor, você dispensa também a apresentação, você é fera. Vitor é
campeão. E, sem dúvida, com palavras eloquentes aqui, importantes. Vitor Menezes, jornalista, professor, escritor, membro da Academia Campista de Letras e da Associação de Imprensa Campista. Bom dia, obrigado, parabéns também pela sua luta aí pelo FDP. Eu que agradeço, Cláudio, agradeço a Aloysio, vocês sempre com muito parceiros do FDP, né? Vocês fazem parte da história do FDP. Eu não me esqueço, Aloysio, acho que eu já comentei isso com você na primeira edição, aquilo me impressionou demais. A primeira edição, a Folha da Manhã deu manchete para o FDP. Para quem é do jornalismo, pode entender o peso disso, porque disputar com o factual, com a polícia, com a política, com os termos ali do DIG e tal, e você chegar e dar uma manchete de cultura naquele dia ali, sabe, na primeira edição, isso eu não esqueço isso, e vocês sempre tiveram uma cobertura muito especial, crítica como deve ser, de cobrança como deve ser, e de muita parceria com o FDP, e parte da história do sucesso do FDP se deve a essa grande participação de vocês num trabalho jornalístico sério com relação ao festival. Queria só, antes de encerrar, citar 2 nomes aqui que não podem deixar de ser homenageados, lembrados, reverenciados com relação ao FDP. Fátima Braga, Simone Gonçalves, as 2 doceiras tradicionais que participaram da curadoria e estiveram presentes em todas as edições, elas que são a parte doce, né, a parte doce do festival. Então, muito obrigado a elas, em nome da curadoria. E, enfim, conclamar todo mundo para estar lá, gente. 16 horas hoje e de quinta a domingo a partir das 14 horas, vai até depois das 22, oficialmente 22, tem coisa ali no Boteco do Afrânio e tal, que pode passar um pouquinho, mas enfim, vai lá, olha a programação lá no campus.cultura, não deixe de ir, gente, porque a gente tem essa luta inteira para fazer, agora você precisa, quem está ouvindo, precisa fazer a sua parte, precisa ir lá, precisa aproveitar e prestigiar. Legal, valeu, Vitor. Wellington, fechar com você, agradecer mais uma vez o Wellington Cordeiro, jornalista, presidente da Associação de Imprensa Campista. E hoje, inclusive, o Vitor, só até no Folha 2 é destaque, né? Manchete de capa aqui do Folha 2 e está na capa da Folha de novo hoje. Após quase 5 anos, Campos ganha de volta o Palácio da Cultura no FDP. Wellington, obrigado, bom dia, parabéns pela sua luta também, sucesso, boa sorte lá no FDP. Agradecer aqui a Folha mais uma vez pelo espaço, não só da rádio, mas também do jornal, a Cláudia, a Aloysio, parceiros de longa data. Agradecer aqui a presença da Fernanda também, que deu esse apoio gigante para a gente nesse período todo. E aí, em nome da equipe de Fernanda, não posso deixar de citar aqui o Fábio Matos, o cara que também abraçou de uma forma assim, impressionante também, lutou muito pelo FDP, sou testemunha disso, sempre nos orientando, sempre ouvindo, né, fazendo esse papel de escuta, muito importante. E dizer que, na verdade, mais uma vez, né, falar depois de Vitor é sempre muito complicado, né, a gente acaba pegando as coisas que ele já falou, mas exatamente dizer que a população agora tem que fazer a sua parte mesmo, assim, de dar esse respaldo da importância do festival. A gente passa mal, a gente sofre para fazer um festival que não é para a gente apenas, também mas é principalmente para a população. Então, conclamar aqui a todo mundo, pessoal, os estudantes, os aposentados, os jovens, todo mundo para comparecer ao festival durante esses 4 dias, né, lá no Palácio da Cultura, porque com esse respaldo é que a gente vai ganhar mais força ainda para a gente fazer um festival daqui a 2 anos, a 7ª edição, ainda com mais programação, com mais respaldo, com mais organização. Então, assim, todos nós somos responsáveis pelo FDP. Legal. Obrigado também, meu caro Aloysio Abreu Barbosa. Fechando essa edição de hoje, estaremos de volta amanhã, às 7 horas da manhã. Valeu, Aloysio, bom dia para você. Obrigado a você, Nogueira, obrigado a Beto na técnica, obrigado a todo ouvinte, telespectador, né, pelo streaming, obrigado aos convidados, Fernanda, Ronaldo, Vitor, Wellington.
reforçar aí o convite a todos os ouvintes, telespectadores, para prestigiar o festival que nasce é um movimento inverso ao normal, ele vai da sociedade para o poder público, né? Geralmente é o contrário. E eu acho que uma coisa assim, que independe de você ser, né, fazedor de cultura ou operário da cultura, como foi colocado aqui, o Palácio da Cultura é um espaço público. A metáfora do Vitor foi muito feliz com o MASP, né? Eu acho que é espaço de pertencimento, de identidade, né? Pirica dizia, né, que era frequentador da Frânio, quem não conhece Pirica não conhece Campos. Eu acho que isso se aplica ao Palácio da Cultura. Verdade, muito bom. Aqui são 9h33, Folha no Ar fica por aqui, volta amanhã às 7 da manhã, sempre, claro, aqui pela Folha FM, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Continue aqui, continue na Folha FM.